Você conhece o Cienge? Nós somos o ecossistema que impulsiona a construção. Seja qual for o desafio, conte conosco para implementar a transformação digital e alavancar resultados conectando o escritório ao canteiro de obras. Unimos soluções de referência na gestão da construção para acompanhar você de forma integrada, de ponta a ponta, do pré-obra ao pós-venda. Com elas, você tem mais previsibilidade, consultando uma projeção precisa de contas e dos resultados da sua construtora. Um exemplo é o módulo financeiro automatizado, que controla transações com fornecedores e clientes, eliminando erros e retrabalhos. É exatamente essa eficiência operacional que vai otimizar os seus processos em cada fase da obra. Você gasta muito tempo nas planilhas? Então ganhe mais rapidez operacional para focar nas decisões que mais importam. Os seus documentos também foram otimizados. Agora é mais seguro e fácil gerenciar contratos com empreiteiros e depois firmar o acordo com assinatura eletrônica. Tudo isso com menos trabalho e reduzindo expressivamente o gasto dos processos. Conversando com nossa equipe, você pode descobrir a solução que melhor se encaixa no seu momento e necessidade. Foi o que fizeram os nossos mais de 5.000 clientes em todo o território nacional, com mais de 25.000 obras ativas. Para você ter uma ideia, dentre eles, a rapidez das ações aumentou em até 50%. E economizaram 34% com o uso das nossas soluções. Não à toa, o resultado desses números foi um aumento expressivo na eficiência das atividades. O Cienge busca conectar toda a operação, integrando as informações de todas as 40 soluções parceiras. Os nossos clientes confirmam que na hora de definir a rota, essas funcionalidades são essenciais para obter bons resultados. O mercado está evoluindo e nós também. O Cienge Plataforma tem uma nova versão para garantir ainda mais produtividade no seu processo. Ficou mais fácil entrar no nosso sistema e acessar de uma vez todas as soluções. É só fazer o login uma vez e pronto. E depois de entrar, a nova página inicial traz insights valiosos, baseados nas análises da nossa inteligência artificial. Você também terá à disposição mais dados atualizados em tempo real de acordo com o progresso da obra. Você pode personalizar a experiência para visualizar o que é prioridade, alterando filtros e visões na plataforma. Os agrupamentos também auxiliam na organização e visualização dos dados. E depois é fácil exportar em Excel e utilizar nos seus relatórios. Todas as funções do software estão mais acessíveis no menu atualizado da plataforma. Transforme a gestão de obras com tecnologia. Fale agora com um dos nossos especialistas e junte-se a nós na evolução da indústria, agora rumo ao futuro. Boa tarde para quem vai entrando, boa tarde a todos. A gente está dando só um tempinho aí para o pessoal entrar, a gente já inicia o nosso webinar. Boa, Grazi. Ó, a Grazi já abriu aí a enquete, hein? Pessoal que está entrando, vão colocando aí de onde vocês estão falando, qual empresa e região. Acho que é suficiente para a gente ir entendendo aí de onde vocês estão, por favor. A gente interagindo aí ao longo do webinar. Longitude, Indaiatuba. Isso aí eu vou ter que procurar no mapa. De nossos clientes aqui na Prevision.
Longitude é uma das principais construtoras aí do interior de São Paulo, em Dayatuba, pertinho de Campinas ali. Isso aí. Estamos em casa, então. Já conhece, ó. Floripa, Mafés, Engenharia, Camaçari. Eixo de orçamentos, Será exemplar que tá todo mundo construções convidado da para o BR. Construção, Vitão? Ainda dá tempo, né? Dá tempo, hein? Dá tempo. Ó, chegou o Matheus aí também. Esse é cúmplice, hein? Esse é cúmplice, esse é parceiro. Falando em construção, vou aproveitar. Boa. 4 e 2, vamos compartilhar aí. Já vamos começar a dar os avisos paroquiais aí para quem chegou. Tá na tela, hein? QR Code para o Constru Summit. A gente tem cupom para cliente, tem cupom para quem não é cliente. Obviamente, de cliente é maior, né? Desconto é maior para quem é cliente Cienge, ConstruPoint, de qualquer solução do grupo. Quem ainda não conhece o Constru Summit, o maior evento de gestão e tecnologia para construção civil. Resumindo, acontece aqui em Floripa, 4 e 5 de junho, semana que vem. Tá na porta, tá batendo na porta, mas ainda dá tempo de garantir o ingresso. A gente ainda tem ingresso para participar. A gente reúne aí construtoras, incorporadoras do Brasil inteiro, de todas as regiões do país, para falar de gestão e tecnologia. É um evento realizado inteiramente aqui pelo Grupo Softplan, os staffs, todo mundo é do grupo, né, enquanto empresa, de alguma das soluções do grupo, justamente para estar lá próximo dos clientes, para gerar esse tipo de debate lá no Constru Summit. No final, a gente abre aí para cada um dar uma palavrinha rápida sobre o Constru Summit para incentivar também o pessoal a participar. Tenho certeza que vão adorar. Tem conteúdo lá para pequeno, médio, grande, construtora, incorporadora. Acho que falou da cadeia da construção, a gente vai ter conteúdo para integrar no Constru Summit, né? Então fica o convite para quem ainda não garantiu o ingresso, tá o link aí no chat para você se inscrever, conhecer mais. E fica o convite também para quem ainda não é inscrito, se inscrever na comunidade Cienge. Quem está acompanhando a live aí, que ainda não está inscrito, aí no chat tem um botãozinho para você se cadastrar, se inscrever. E primeiro, você vai ter acesso ao chat para interagir aqui com a gente, né? Com esses monstros da construção que estão aqui comigo. E depois que você vai ter acesso lá na comunidade para interagir nos fóruns. Tem fórum de BIM, de engenharia, suprimentos, planejamento. Tem fórum de tudo, inovação, tecnologia, tudo que diz respeito à construção civil. A gente tem um fórum lá para discutir. E se não tiver, comenta lá também, porque a gente pode abrir um fórum de uma discussão de um tema aí que for útil para a gente, tá bom? Então, participem da comunidade, do Constru Summit, sejam muito bem-vindos a mais um evento aí da comunidade Cienge também, contem com a gente, o nosso time está acompanhando o chat, então quem tiver dúvida, quiser interagir, quiser fazer um comentário, manda no chat para a gente que eu vou colocar aqui para os nossos palestrantes falarem um pouquinho mais com a gente, tá bom? Avisos dados, vamos, sem mais delongas, vamos começar a falar. Hoje estou aqui com um time de peso, estou aqui com o Gustavo Martins, do Ecustos, Rafael Dalmoro, da Prevision, Fernando Taricano, do Constru Compras, e o André falando aqui em nome do Cienge Plataforma, o nosso ERP que conecta todas essas soluções. Hoje, a gente vai tocar especificamente na parte de orçamento, planejamento e, vou falar mais genericamente, jornada de suprimentos, né? Não só jornada de compras, porque a gente vai ver ali que os suprimentos é mais do que você cotar e comprar, né? Você tem que linkar ele com planejamento, com orçamento, ter previsibilidade, enfim, chega de spoiler. Não vou ficar dando spoiler aqui, mas você vai entender essa conexão já já. Para quem não conhece o nosso ecossistema, eu vou dar 2 minutinhos aqui de palavrinha. A gente tem solução desde lá da viabilidade, né, o planejamento de viabilidade, até o pós-venda, passando ali por projeto, orçamento, planejamento, toda a jornada de execução da obra, com compras, contratos de mão de obra, acompanhamento de obra. No Cienge, você tem ali toda a sua gestão financeira, contábil, fiscal. Com CV, você tem toda a jornada de vendas da incorporadora. Então, assim, a gente tem solução para todas as etapas da obra, né? Em cada etapa, a gente tem uma solução especialista atuando. Além das soluções que a gente tem no Grupo Softplan, que a gente tem aqui dentro do Cienge, devo lembrar que a gente tem mais de 40 parceiros integrados, né? Então, a gente já atende a cadeia de ponta a ponta, mas vamos lembrar que a incorporadora, além de soluções especializadas na obra, né, ela vai precisar de uma van bancária para integrar com o banco, ela vai precisar de um sistema de RH,
sistemas que não competem aqui ao Cienge, enquanto plataforma, desenvolver internamente. Já existem soluções no mercado. Então, aí a gente faz uma conexão com essa solução do mercado para entregar uma solução mais efetiva ainda para o nosso cliente. E assim, né, todas as etapas da obra a gente tem um parceiro, mas o foco aqui hoje não é expandir as soluções, só queria exemplificar para todo mundo lembrar aí tudo que a gente tem, mas hoje o nosso foco da conversa vai ser aqui a parte de orçamento, planejamento e cotações e compras, tá? Mais especificamente essa parte aí de suprimentos. E qual que vai ser a dinâmica? Eu vou passar rapidamente para cada representante aqui das nossas soluções, falar um pouquinho de que tipo de problema a gente encontra em cada uma dessas etapas, né? Quando a gente vai fazer um orçamento, quais são as principais dores no planejamento, nos suprimentos, e depois a gente vai fazer uma rodada simulando qual que seria a solução ideal. Tá? Então, o Gustavo vai falar um pouquinho da solução ideal para orçamento, como que ela se conecta com o planejamento, que se conecta com a parte de cotações, e aí depois dessa solução ideal que a gente vai simular, a gente abre aí para perguntas e interações. Então, quem for tendo dúvida, qualquer coisa, joga aí no chat, que ao final a gente vai interagir, tá? E se tiver alguma coisa pertinente também, a gente para comentar, sem problemas. Então, vamos lá. Começando agora, entrando especificamente no assunto orçamento. Gustavo, queria que você desse aí uma contextualizada, 2, 3 minutos, para o pessoal, para retomar, né? Eu acho que todo mundo já tem aqui em mente mais ou menos os desafios que cada um enfrentam, mas você com a experiência de mercado, de várias construtoras, quais são os principais problemas que acontecem no orçamento e por quê? O que ele deixa de fazer ou falta ali para ele ter um orçamento, vamos dizer, perfeito? Boa, Victor. Boa, pessoal. Prazer, hein? Boa tarde. Bom, o tema de orçamento ele é bem amplo, né? Bem complexo, mas assim, se fosse pegar o principal erro, assim, onde a gente mais enxerga dificuldade, assim, tantas pequenas como as médias e as grandes empresas de executar orçamento, seria na parte de composições de preço, tá? Ali você pega em consultoria, ali tá 80% dos erros estão ali, as falhas acontecem ali, né? Nessa parte de compor o preço, seja em quantitativo, composições, não estou falando só do serviço, da precificação, falo mais assim, quantificar, pegar um memorial detalhado, e aí se você for fazer um linkamento com o que a gente tem hoje de processos internos, desde o estudo de viabilidade, até um orçamento paramétrico, um preliminar e um executivo, nessas 3 fases, a dificuldade maior é você ter uma definição muito, muito ampla e muito completa no início do estudo de viabilidade, depois você ir repassando nessas fases, e a maturidade das informações chegar até o final mesmo, até o momento da execução, chegar sendo aquilo. Então, você pega um exemplo, um estudo de viabilidade, onde você vai ter uma torre no estado de São Paulo. A incorporadora, a consultora, ela não vai fazer todos os projetos executivos para começar a definição do estudo, ela vai estimar algumas coisas, ela vai consultar um projetista. Então, essa demora e fato também de você não fazer também culturalmente todos os projetos para depois ver se vai executar ou não o projeto, também faz parte, né? Você não vai gastar 400, 500 mil em projetos para chegar numa linha ali do tempo em 2, 3 meses e falar, não dá, não tem demanda para essa área, a gente não vai avançar com esse projeto. Então, tudo isso mistura um pouco, né? O que a gente tem no Brasil em relação à cultura com os métodos que são feitos nas consultoras. Então, essa parte de composições de preço, na hora que eu falo isso, eu estou envolvendo isso, estou dando um passo para trás e estou envolvendo tudo isso. Então, essa é a maior dificuldade. Se a gente nasce ali bem feito, com memorial descritivo bem feito, se já tem mais informações, na linha do tempo para se executar o orçamento fica tudo mais fácil. E aí começam as dificuldades mais pontuais, né? Em entender os serviços, a parte de quantificação. Dificilmente você pega, assim, em consultoria ou até conversando com as empresas, alguém que erra BDI ou alguém que erra encargos sociais. A pessoa não vai errar nisso. Então, ela vai errar mais nessa parte de composições mesmo, que define mesmo depois ali a parte do orçamento executivo. Basicamente é isso, dando um resumo na parte de orçamento, tá? Legal, cara. Geralmente a gente apresenta muito esse fluxo, vamos dizer, numa ordem didática e cronológica, né? Você faz a viabilidade, o orçamento e o planejamento, mas a gente sabe que na prática não é assim, as coisas se confundem, começam juntos. Então, se o cara pulou a etapa lá do planejamento ou de um orçamento paramétrico bem feito, cara, isso vai gerando um efeito dominó, né? Um efeito em cadeia, e aí lá na frente você vai perder informação porque deixou de fazer uma das etapas, né? Boa visão, Gustavo. E aí o gancho que você pegou do planejamento é isso, você está fazendo orçamento, mas você também está planejando. Você tem que planejar canteiro, você tem que planejar logística. Então, estou fazendo orçamento, mas não estou fazendo planejamento. Já está fazendo planejamento também, ao mesmo tempo.
Não existe, né? As etapas estão casadas, conversando e vão andando em conjunto. Você avançou no orçamento, o planejamento ele tem que avançar ali em paralelo. E já vou abrir o gancho aí para o Rafael, então, por favor, Rafael, um pouquinho das principais dores, já linkando aí, né? Em que etapa que entra o planejamento? Não é só depois que você tem o orçamento certinho, né? Lá no início da obra, você já está começando a pensar na viabilidade, você já está começando a pensar se aquilo vai dar certo, né? Quais são as principais dores aí dessa etapa? Perfeito. Obrigado, primeiramente, Vitor, equipe Cienge, pelo convite aí e umas boas-vindas para a galera que está nos assistindo. Cara, tanto na época do orçamento, você está fazendo planejamento, que depois você vai ter que distribuir esse custo no tempo. E isso é muito importante, e às vezes é a grande dificuldade das construtoras, né? E muitas vezes, quanto maior o tempo de obra, maior o custo fixo, e a gente trata muito isso aqui dentro da Prevision também, encontra muito todos os dias empresas que atrasam aí 3, 6, 9, 12 meses de obra, e aí talvez aquele orçamento que foi tão bem pensado lá no início, se não tem um bom planejamento, se ele não está sendo acompanhado ao longo da obra, ele se perde muito, né? Então, esse é um dos grandes pontos. E aí, eu vou elencar aqui, eu sempre gosto de trazer assim, cara, a gente gosta de mostrar, né, os desafios, os erros, mas, obviamente, quem está lá no campo sabe o seu dia a dia, né? Eu costumo dizer que, poxa, a gente não quer ficar aqui apontando o dedo para ninguém, mas é interessante a gente trazer esses desafios aqui para que as pessoas falam, poxa, às vezes acho que é só comigo, às vezes acho que é só com a minha construtora que dá esse problema. E assim, a gente que trabalha com tecnologia, que conversa com esses, né, com N construtoras todos os dias, sabe que são problemas muito similares, né? Então eu vou elencar 4 aqui, pessoal, para trazer um pouco dessa luz, depois a gente vai tentar entender como resolvê-los. Mas o primeiro erro ou desafio, assim, de fazer um planejamento é não alinhar, não combinar com quem vai estar lá na ponta, não alinhar com a mão de obra. Então, eu vejo muito, né, isso assim de pegar, por exemplo, uma estimativa ali de produtividade, pegar um dado lá que às vezes o engenheiro tem na sua expertise, na sua experiência, e tentar colocar isso como uma realidade daquela construtora. E aí eu não fui em nenhum momento ir lá e perguntar para minha mão de obra, para minha empreiteira, ou para quem eu estou conversando, cara, você acha que esse ciclo aqui de alvenaria dá para fazer? Cara, vamos olhar esse projeto, vamos envolver as equipes, vamos trazer vocês para participar dessa etapa. Então, quando a gente faz o planejamento só de uma via, né? Ou às vezes o planejamento, eu ouço muito, né? O planejamento é da equipe lá do escritório, nosso planejamento na obra é outro. Pô, como assim a obra é a mesma? Né? Então esse é um grande desafio assim, de como que as lideranças também estão conectadas. Vou falar bastante sobre liderança aqui nessa visão de problemas. O segundo que eu elenquei aqui, eu vou direcionar mais para obras verticais, que eu sei que tem bastante gente que trabalha com obras não só verticais, mas que tem essa característica de repetição, é não aplicar ou desconhecer, ou mesmo por não conseguir aplicar o conceito de linearidade de produção. Isso a escola do Lean fala muito, e na Prevision a gente bate muito nessa tecla, mas no sentido, né? Eu comecei uma obra, comecei um serviço, estou subindo minha torre, e aí eu começo a ter problema em relação a esse fluxo, a pela produtividade ter sido mal dimensionada, eu acabo tendo equipes paradas, eu não consigo trabalhar com aquela visão de vagão, né, naquela visão de produção puxada mesmo, e aí eu tenho lá, poxa, uma equipe que foi contratada, que já estava no canteiro, aí ou o cara não tem o material em obra, ou ele não tem frente de trabalho. Eles têm o material em obra, já aloquei aquele custo em obra, e eu não tenho frente de trabalho para executar. Então, o desconhecimento sobre o conceito de linearidade de produção, e que pode ser aplicado também a construções não repetitivas, me parece que é um dos grandes desafios, grandes erros nessa parte de planejar e também no acompanhamento da obra. O terceiro que eu vou trazer aí, que aqui sim tem uma relação um pouco mais com a cultura das empresas, e isso a gente tenta, né, acho que vai viver em qualquer esfera, seja em construtora, qualquer outro ponto, aquela característica de tentar encontrar um culpado. Né? Então, atrasou a obra, o planejamento encontrou um problema, mas é compras que está com esse problema aqui. Não, mas isso aqui foi mal dimensionado lá pela equipe de orçamento. Não, mas isso aqui é problema da obra, a mão de obra lá. Poxa, é sempre terceirizando o culpado e nunca tentando assim, beleza,
Tudo bem, vamos encontrar o culpado, vamos tentar corrigir, ou vamos pelo menos buscar identificar, mas como que a gente encontra junto o problema? Como que a gente mapeia isso? Como que eu pego o dado do meu Cienge, do Constru Compras, do Prevision, para juntar isso numa informação detalhada para tomar decisão? Então, aqui está muito focado, comentei que ia falar um pouquinho sobre liderança, né? Esse papel dos líderes em, cara, tá, beleza, encontramos o problema, a gente sabe, isso é recorrente, tá bom, vamos encontrar uma solução juntos, vamos entender, vamos trazer esse pessoal para perto, né? Então, me parece que o papel do gestor, a gente fala muito sobre o gestor de obra hoje, é um papel muito importante, né? Sei que é difícil, sei que não é fácil lidar, né, com pessoas, mas me parece que é uma das grandes habilidades aí que a gente tem tentado desenvolver nas pessoas aí. E o último, que aí se aplica a qualquer tipo de obra, é deixar o planejamento na gaveta, né? Falei um pouco antes daquilo de é o planejamento da obra, o planejamento do escritório. Cara, o fato é, se o planejamento estiver na gaveta, se ele não tiver visual para todo mundo, se ele não tiver com as pessoas envolvidas e conectado com o que de fato está acontecendo na obra, ou seja, atualizado, reprogramado, ele vai ficar obsoleto e aí ninguém vai confiar naquilo que está ali. Então, o dado sempre atualizado e conectado com de fato o que está acontecendo no canteiro, me parece que é um dos grandes desafios aí nossos hoje. Pô, legal, Rafa. Você falou, cara, de liderança, de comunicação, de equipes, e no cerne da questão ali, me parece que é principalmente a pessoa achar que o planejamento ou o orçamento é uma etapa estática, né? Você fez, acabou, o meu problema acabou, agora o problema é da obra. Aí eu lembrei de uma piada que todo mundo já deve ter ouvido, que se você precisa fazer uma obra e orça com os americanos, sei lá, eles vão te cobrar 3 bilhões para fazer a obra. Se você contrata os chineses, eles vão te cobrar 1 bilhão. Você contrata o brasileiro, ele vai te cobrar 6. Por quê? Porque o brasileiro vai contratar o chinês para executar mais barato e ainda vai ficar com lucro, né? Porque o chinês tem aquela história de, não, eu planejo, eu executo, eu planejo mais, logo eu gasto menos tempo executando porque o meu planejamento é menor. Mas, claro, isso não existe na prática, né? Esse papo de eu planejei, agora a obra vai lá, executa. Na minha percepção, na minha bolha aqui, cara, isso não funciona, né? Não é igual uma montadora que você projetou o carro, vai entrar numa linha de montagem, cada parafuso já sabe onde vai ser fixado. Cara, isso é muito dinâmico, né? Isso muda conforme a obra, tem um problema na obra, o planejamento vai ter que mudar, ou seja, o engenheiro responsável pelo orçamento e pelo planejamento vão responder sim lá no final da obra quando der um problema, né? Muito legal essa conexão. Passando a bola para frente, problemas do orçamento, planejamento. Fernando, precisamos agora comprar material, contratar serviço e garantir que vai estar tudo na obra no dia certo. Na jornada de compras, quais são as principais dores? Vamos lá, Vitor. Primeiramente, quero agradecer o convite também, compartilhar aqui junto com esses grandes baluartes da tecnologia aplicada à construção civil, só monstro aqui. E, cara, eu vejo muito o que o Rafa falou, né? É uma questão de aculturamento, né? Quando a gente tem esse aculturamento, as coisas tendem a ser mais fáceis, mas esse é o nosso desafio. Então, pensando no efeito cascata, se o planejamento não foi bem feito, isso vai replicar para compras, né? Então, o comprador vai estar com aquele pedido de compra de última hora, ele vai acabar comprando com aquele fornecedor que ele já sabe que vai apagar incêndio, e não necessariamente ele está fazendo de fato a melhor compra, né? Na maioria das vezes ele fica preso também com tarefas operacionais que acaba demandando a maior parte do tempo. Quem nunca foi numa construtora não é apontando o dedo, tá? Se eu falar que hoje acontece em 20% das construtoras, eu estou mentindo, acontece pelo menos com umas 60% das construtoras que eu já fui, do comprador não parar, ele não consegue falar comigo porque às vezes ele está no telefone ali com o fornecedor, preso em burocracia, depois ele precisa fazer o preenchimento do mapa de cotação à mão, porque ele não tem nenhuma automação que facilite isso no dia a dia. Então acaba demorando também para ele dar esse feedback para frente, né? Para seguir ali para a gestão, para finalizar o processo de compras e depois ir para o ERP, né? Então hoje eu vejo no setor de compras uma perda drástica em tempo,
pessoas ali presas em trabalhos operacionais que se ela expandir um pouco mais ali o conhecimento, ela vai ver ferramentas que auxiliam como ConstruCompras, como o e-custos, enfim, na parte de orçamento. E por fim, eu acho que o mais preocupante é a perda de dinheiro, né? Hoje as construtoras elas se preocupam muito. Se eu comprar barato, eu consigo ter um preço competitivo para vender no preço atual do mercado, né? Competir com as outras construtoras nos meus projetos, né? Se eu comprar caro, muitas vezes eu acabo tendo até prejuízo na obra, né? E para finalizar essa parte aqui de compras, eu acho que perde-se muita informação. Então, legal, tem um planejamento lá na Prevision, com toda a previsibilidade do planejamento, da parte de compras, isso chegou no ConstruCompras, o comprador ele fez todo o processo lá no ConstruCompras e conseguiu ter um ganho operacional ali na cotação, ele conseguiu economizar, comprovar o saving que ele teve, e aí vem a parte principal, como que eu levo isso para o meu ERP? Então a falta de integração era um gargalo, né? Como que eu levo isso para o meu sistema de gestão, que é a espinha dorsal da construtora inteira. Então hoje essas facilidades aí com a tecnologia, integrações via API, facilitam bastante para que a jornada do comprador, né, a jornada da pessoa que está na operação seja a mais fluida possível e que eles não percam dados, né, não percam informações, que isso esteja no ERP deles, que estejam no Cienge. Então, acho que é a parte principal para ter uma operação cada dia mais eficiente, né, e que consiga gerar valor aí nas compras. Então, acho que é mais ou menos isso. Passo a bola aí para o André, que vai explicar um pouquinho melhor de como que funciona isso do lado do Cienge. Perfeito. A gente teve aqui 3 especialistas em orçamento, planejamento e compras, falando das principais dores de cada etapa. Aí o André vai trazer agora para a gente uma visão de quem só usa o ERP, né? E quem não tem uma solução especialista. Como é que é a rotina dele, quais são as principais para quem faz orçamento, planejamento e compras só usando um ERP isolado. André, por favor. Legal. Obrigado aí pelo convite, Vitor. Obrigado aí por todos os presentes, né? Bom, eu durante cerca de 10 anos atuei com implantação de software, né? Hoje atuo mais desenvolvendo ali, coordenando o time de produto do Cienge. E, obviamente, foram várias idas e vindas aí por construtoras, incorporadores, nossos clientes. E assim, mesmo num cenário mais organizado, né, com um software aí robusto para gestão, a gente já vê ali algumas dificuldades, principalmente em 3 aspectos principais, que é a comunicação, colaboração e falta de transparência nas informações. Então, quando a gente extrapola isso para um contexto de ausência de ferramentas adequadas, né, de tecnologia, para fazer essa gestão, esse cenário ele é ainda mais crítico, né? Então, assim, o que eu pude identificar ali na prática, em muitos casos, são silos de informação de forma intencional ou nem sempre, né? Às vezes, mesmo entre colaboradores de uma mesma gerência ou de uma mesma diretoria, o que dizer quando são de estruturas distintas, né? Esse problema ele acaba acontecendo e conecta muito ali com o que o Rafael trouxe, né? Das pessoas, da comunicação, da colaboração, da divisão da informação que começa na minha área, mas ela deve seguir ali um caminho e pode auxiliar ali outras áreas, né? Então, não é incomum um cenário, né, em que o projeto não conversa com o orçamento, que não conversa com o planejamento, que não conversa ou não disponibiliza informações qualificadas para compras, que aí cai no problema que o Fernando trouxe, né, que parece que toda compra é emergencial. E tudo que é solicitado em compras parece não ser planejado, sendo que, na verdade, a informação ela existe, ela só não está clara e disponível.
Então, o resultado a gente sabe, né, que é ineficiência, retrabalhos, em muitos casos até atritos entre as áreas. Em alguns momentos ali o consultor de software ele acaba fazendo um papel um pouco de psicólogo. Não, calma, vamos conversar lá com a outra área, para eles terem mais empatia de que você precisa dessa informação e vice-versa, né? E além desses atritos, atraso nos projetos de forma geral, e a gente sabe como que isso incorre em também perdas financeiras. Então, trazendo para a prática, é o material que não chega na data certa, a frente de serviço que atrasa o início ali das atividades, e um ponto importante, o colaborador que sai da empresa por não conseguir desempenhar o seu papel. Então, se eu puder ajudar aqui com algum direcionamento, as empresas elas devem pensar de forma cadenciada a evolução na sua maturidade de gestão, passo a passo. Então, é um pouco também do que a gente está trazendo aqui nessa conversa. Legal, André, obrigado. E, cara, todas as palavras aí, em todas as palavras foram citadas a comunicação, né? Engraçado. A gente tem a informação, tem quem usa o ERP, por exemplo ali do André, a informação está no ERP, mas ela está acessível para quem precisa usar. Os times estão conversando. Aí, mais de uma vez, apareceu o ponto liderança, né? Porque a liderança é quem deveria abrir, pavimentar o caminho e garantir que todo mundo está se comunicando, né? Que a pessoa do orçamento se comunica com o planejamento, que se comunica com o cara de compras, que precisa saber o que está sendo planejado para comprar, senão vai ser uma compra emergencial. Então, acho que chegamos nesse consenso aí, né? Que é um problema geral essa comunicação, fazer não só as ferramentas, mas as pessoas conversarem, né? E, Vitor, só complementando, a informação ela existe, mas ela está na gaveta, né? Como foi ali o que o Rafael comentou. E a informação, em muitos casos, ela é perecível ao tempo. Então, se ela não for disponibilizada no momento certo, ela acaba perdendo um pouco ali o seu uso, né? A sua aplicabilidade ali para outras áreas. Perfeito. Gustavo, antes de passar a palavra, eu queria só provocar o pessoal a comentar no chat. Faz sentido o que a gente está falando? Estamos viajando, estamos indo longe do erro de vocês. E se for longe, comenta aí qual que é o principal problema que vocês têm. Claro que a gente está fazendo um apanhado geral aqui de experiência dos nossos especialistas aí com anos de consultoria, vendas, etc. Mas a gente quer saber quem está aqui, né, no webinar participando, para depois, quando a gente propor a solução, a gente já fazer alguns comentários aí direcionados para vocês também. Então, comenta aí quais são as principais dores de vocês no orçamento, planejamento ou jornada de compras. Vai lá, Gustavo. Boa, Vitor. Até está fazendo sentido, né? Legal, assim, acho que cada um tem uma dor, né, específica, bem bacana. Comenta aí, pessoal, não sejam tímidos. E até pegando esse gancho de comentar, eu gostei dessa fala sua, André, da cadência. Então eu vou fazer o papel aqui enquanto o pessoal não coloca dúvida ali. Cara, você falou de cadência da gestão da construtora. Cara, isso é um negócio muito legal. Às vezes as empresas eu vejo assim, ela não faz assim grandes coisas ainda em cada área, né? Em planejamento, em compras, em orçamento. Aí ela implementa o RP, ela já quer correr em vez de andar primeiro. Nessa fala sua de cadência, cara, que é isso? É pela maturidade? É começar uma gestão talvez um pouquinho menor, depois ajustando? O que seria isso aí, cara? Cara, eu diria que é um passo a passo, sabe? É um pouco nessa linha do que a gente está conversando aqui. Eu vou melhorar ali, vou me especializar no projeto, no orçamento, no planejamento, e assim sucessivamente, trazendo know-how para o meu negócio com ferramentas que abarcam inteligência para o meu time e também desenvolvendo as pessoas que no dia a dia vão desempenhar aí com essas ferramentas, né? Eu vejo um pouco disso, não tem como matar todos os leões de uma vez, eu acho que um passo te prepara para o próximo, assim, é um pouco disso. Aproveitando o gancho, Gustavo, eu vou trazer um case de um Conecta que eu participei em Criciúma, e lá teve uma construtora que ela utiliza, não me recordo o nome, mas ela utiliza o Cienge muito bem, utiliza a Prevision e tudo mais. E aí ele estava fazendo uma propagação do Cienge ali para as outras construtoras da região.
E aí tinha vários clientes do Cienge que tinham uma maturidade tecnológica super baixinha ali, o cara usava um módulo ou outro, né? E ele trouxe uma comparação que eu achei genial. Ele colocou ali no slide um Fiat Uno, ele falou, eu era o Uno Mille, né, com o Cienge. Agora eu sou uma Evoque, uma Land Rover Evoque, mas o meu sonho é ter uma Ferrari, é ser uma Ferrari de usabilidade do Cienge. E eu falei, caramba, que comparação genial, né? Ele teve essa escadinha, né? Ele sabe do... Eu falei, então vocês que ainda estão com o Uno Mille, pode me chamar que eu ajudo aí. E ali o pessoal do canal também falou, não, fica à vontade, a gente pode marcar treinamentos para que vocês possam escalar para conseguir virar uma Evoque e futuramente uma Ferrari, né? Então achei essa comparação muito legal. Boa comparação mesmo. Ainda sem dúvidas, pessoal, se alguém tiver algum comentário aí, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou propor aqui uma próxima dinâmica, que já falamos sobre os principais problemas. Se surgir algum no chat, a gente volta a comentar. E agora eu queria simular aqui a solução ideal, né? Agora vamos resolver o problema dos clientes também. Vou voltar a perguntar um a um, mas queria que vocês discorressem um pouquinho sobre qual seria o mundo ideal do orçamento, planejamento e compras, né? O que o cliente precisa construir para começar uma etapa de orçamento, por exemplo, e o que ele precisa entregar para dizer, essa foi uma etapa bem feita. Obviamente, como a gente disse no início, não é uma etapa estática, ela dura ao longo da obra, né? Mas quais são os entregáveis ou métricas que o cara pode ver e falar, não, fiz um bom orçamento, fiz um bom planejamento, e o meu setor de compras está rodando muito bem. Começando pelo Gustavo, por favor. Boa. Cara, eu acho que eu vou até pegar esse gancho também do Fernando, do Uno Mille, cara, porque é exatamente isso. Acho que o ideal é isso também. Que a Fernanda até fez um comentário aqui, que acho que vai em cima disso também, que é assim, a construtora entender o momento dela de gestão. Eu acho que entre o Uno Mille e a Evoque tem um caminho. E aí, essa jornada ali do que vai fazer para ser uma jornada bacana de estruturação vai dependendo de onde ela quer chegar. Por quê? Vê se faz sentido. Aí o pessoal também comenta depois. Você não precisa, você está começando, fazer a gestão na vírgula, no prego, no parafuso, certo? Você pode começar um orçamento estruturando ele da forma como você quer. É predial, então eu vou estruturar ali pelos pavimentos. Por quê? No orçamento, onde vai nascer, acho que um dos únicos que eu não falei de comunicação, porque eu estava muito pegado ali na parte de técnica, né? Mas é isso, depois, a hora que andar, a hora que tiver ele estruturado, se você nascer com ele certinho, da forma como você quer estruturar, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Entende assim, você vai fazer um orçamento, a pessoa fez o orçamento lá, e ela não estruturou dessa forma, ela não preveu que ela ia pegar os serviços e distribuir nos pavimentos, depois para controlar, tanto em planejamento, como em compras. Ela comprou argamassa, tá, mas se está fechado o orçamento, você fez lá a etapa de revestimento, está tudo lá, sei lá, 5 mil metros quadrados de revestimento. Ela comprou, mas depois lá no final, na hora que chegar no André, passou toda a jornada, ela vai falar, mas esses 2 mil metros aqui que eu comprei de revestimento é de qual pavimento? Em que momento que eu comprei na obra, né? Em que fase? Então, se estruturar lá no início e pegar principalmente curva A e B, já é um grande avanço. Não precisa... Às vezes eu pego muito isso, sabe? De consultoria, assim, às vezes a gente conversa, até conversando com eles querem, né? Alguns são engenheiros e querem, assim, pegar na vírgula. Então, será que tem necessidade? Eu acho que dar esse passo para trás e entender a necessidade antes de começar, e aí sim, usa o orçamento para estruturar certinho da forma como quer. Mas aí depois tudo fica mais fácil, sabe? Então, acho que meu entendimento seria mais nessa linha, assim, sabe? E complementando, Gustavo. Desculpa, André, só um comentário. A Land Rover do orçamento, que é o meio termo, seria ali você fazer bem feito para a curva A, depois para a curva B, não querer abraçar o mundo. Seria o meio termo para escalar os pontos. Porque se você errar a curva C, não vai ter um impacto tão grande lá na frente. Perfeito. Então, menos atenção a esse detalhe. Legal, bom ponto. Vai lá, André. Não, eu ia trazer que esse orçamento realizado dessa maneira, depois você pode acompanhar ele de forma integrada ali no Cienge, né, para fazer a gestão orçamentária e a gestão de custos. E mesmo nessa etapa, você pode ser o cara mais hardcore do mundo, controlando
até o detalhe e a marca do insumo. Então, eu quero uma pastilha da cor preta para fachada. Eu posso ser o cara, chegar nesse nível de controle ali de quantitativos na plataforma, ou eu posso ser um pouco menos sofisticado, fazer uma gestão primeiro por etapa, depois uma gestão por subetapa, até que eu consiga ter uma estrutura que faça sentido também ter esse controle ali na vírgula. Inclusive, recentemente, a gente acabou de lançar aí uma melhoria. A gente já fazia controle por quantidades, ali, preços unitários de insumos. Agora, a gente liberou também ali um controle por valor monetário, por verba. Então, o quanto que eu estou gastando ali em cada linha do meu orçamento. Pode ser um primeiro passo, né? Então, é dando esse primeiro passo que a empresa vai conseguindo chegar aí evoluir nessa jornada. Legal, legal. A gente teve algumas perguntas aqui. A primeira foi relacionada à Prevision. Eu vou segurar para a gente responder já já. Mas teve uma aqui que o grande problema que ela citou foi a Fernanda Rafa, falta de integração entre orçamento, planejamento, distribuir o orçamento no tempo, que aí é muito da integração com o planejamento, obviamente, e além da base de orçamento prematura, acho que é um pouco do que o Gustavo falou inicialmente ali, dos parâmetros errados, pular etapa e não ter a precificação correta e etc. Mas acho que o principal ponto que não foi falado ainda é a integração, né? Como que funciona na prática ali, o que os nossos sistemas integram para entregar para facilidade nessa gestão, para reduzir, mitigar problemas nessa etapa, esses problemas de comunicação que a gente vem falando. Vitor, acho que eu posso dar um contexto aqui para a Fernanda, e esse eu acho que ela trouxe um pouco dos desafios que ela vive, né? Essa visão de como é que eu distribuo esse orçamento no tempo. E um pouco do que a gente vê hoje nas construtoras acontecendo, com as ferramentas inadequadas, mas também por um pouco de falta mais de, tipo assim, ter um primeiro passo, assim, né? Poxa, eu tenho uma EAP do orçamento bem igualzinha do meu planejamento. Então, eu tenho lá 5.000 linhas. E aquilo que o Gustavo falou, putz, eu fiz um orçamento, tá super detalhado por composição, insumo e tal, e aí eu acho que eu tenho que planejar da mesma forma. Aí eu vou lá, planejo, tal, com 5.000 linhas, faço predecessora, sucessora no project e tal. Chego lá na obra com um calhamaço assim, né, de papel. Aí o engenheiro olha, não tem nem lugar para colocar o troço, né, na obra. E aí o engenheiro fala, tá, mas por onde é que eu começo, né? Então eu acho que nesse sentido de menos é mais, um primeiro passo é entender que existem soluções. Vou puxar aqui a sardinha para o lado da Prevision, é claro, mas é possível também fazer essa desvinculação entre a estrutura do orçamento e o planejamento. Quando eu quero planejar, eu estou começando essa jornada, e não é só quando eu estou começando, quando eu quero fazer um planejamento que ele converse mais com a obra, eu tenho a possibilidade de conhecer mais um conceito, e vou voltar lá no Lean, que é o empacotamento, né? Essa visão de eu conseguir colocar mais de um serviço dentro de um mesmo pacote, que ele vai ter relação entre eles, mas eu não preciso necessariamente destrinchar, né, quando o pedreiro vai pegar a pá para fazer o amassamento, né? Eu posso olhar de uma forma mais macro. Eu nunca vou conseguir ter esse micro detalhe. Então, a gente sabe, né? Eu também sou engenheiro, vários aqui, né? A gente quer o detalhe, mas muitas vezes o começar mais simples por empacotar um serviço, depois eu vou notando que é isso. Eu vou conseguir a minha regra do Pareto, 80-20. Cara, talvez 80% dos meus custos vão ser controlados, talvez por 20% do meu esforço, né? E aí sim eu consigo fazer essa vinculação de vários itens, de talvez 15, 20 itens, 30 do meu orçamento, ou até mais, com um único pacote. Ou seja, no momento em que eu preciso fazer essa distribuição, fica mais fácil. E ao longo do caminho também, quando eu estou lá, por exemplo, trazendo, o André falou sobre os custos dentro do Cienge, poxa, eu estou trazendo os custos dentro do Cienge, nessa parte do meu realizado, poxa, eu também consigo, beleza? Para a parte de apropriação, eu posso apropriar e tenho que apropriar num nível mais detalhado, mas para a parte de análise, né, num analítico, falando, por exemplo, de uma visão mais custo por nível,
eu consigo olhar mais no macro, pelo menos para um primeiro prazo da minha obra. Poxa, deu certo, rodou, a gente conseguiu colocar essa rotina quinzenal, mensal na empresa, para não precisar ficar lá no mês que vem, né? Eu falando do mês que já passou, brinco que a gente está sempre olhando no retrovisor. Cara, se eu simplifico, se eu coloco essa vinculação de cronograma mais simples, com o meu orçamento detalhado, e vinculo com o que está no Cienge, eu posso começar a olhar os grandes grupos no nível de etapa. Conseguir identificar, opa, tá mirando para cá o meu problema, cara, aí a partir daí o detalhe. Então, eu detalho, olha, eu vou trazer esse reforço em relação a essa parte da imagem do Uno e da Evoque, né? Tem um patamar no meio que já vai me entregar um bom resultado, né? Então, acho que começar nessa jornada assim, de fazer um planejamento mais simples pode ser um caminho. Cara, acho que você até respondeu a outra pergunta ali, que era como que melhor o uso no Cienge, né? Que é essa integração permite ali dar mais visibilidade e priorização, principalmente, que foi o ponto que o Gustavo tocou também e você reforçou ali com o famoso Pareto, né? Focar no que vai dar mais resultado. Basicamente, a Prevision integrada consegue traduzir aquelas 5.000 linhas em algo mais visual e fácil, acessível para planejar, né? O André ou o Gustavo, eu não sei quem levantou a mão primeiro, mas puxa aí. Quer ir, André? Pode ir. Gustavo foi primeiro. Então vai. Ali na parte que ela fala da base de orçamento prematuro, é bem legal. Cara, essa parte que o Rafa falou de pegar ali a EAP, né, e mudar isso do orçamento de planejamento, muito bacana, cara, muito legal, e aí facilita bastante o cara planejar. Mas também aqui na prematura, você consegue, Fernanda, fazer uma comparação do que está sendo feito lá. Você fez um orçamento que você não está muito confiável, a base não é muito confiável, ou você não tem informações, igual a gente falou no início aqui no estudo de viabilidade. Você pode rodar um estudo de viabilidade no CNG Custos com o orçamento paramétrico IA. O que você vai fazer ali? Você vai gerar a EAP ali, uma estimativa em cima da norma, na NBR 12.721, e ali você vai ter um parâmetro. Porque ali naquela IA do CNG Custos, ela considera BDI, ela considera itens que não estão incluídos na norma, considera uma fundação estimada, e aí você compara com as suas passadas. Não precisa usar ela como um orçamento executivo, você usa ela para conferir o que você está fazendo. A gente tem recebido bastante comentário do pessoal falando, cara, Gustavo, consigo dormir tranquilo, porque antes eu fazia aqui meu custo por metro quadrado e agora pelo menos eu tenho um parâmetro. Então é literalmente um parâmetro para você depois se basear para utilizar as outras etapas do orçamento. Eu só queria complementar nesse ponto aí. Ô, Vitor, eu queria tentar responder aqui a Camila e pegar um gancho ali também no Felipe Batista. Então, a Camila falou ali, outra dúvida comum é se é possível sincronizar as informações do planejamento da Prevision com as necessidades daquilo que deve solicitar no Cienge. Isso aqui tem a ver ali com não deixar a informação na gaveta. Sim, você deve manter sempre a informação que está lá na Prevision atualizada no Cienge, tanto do planejamento quanto do avanço físico da obra, porque isso vai ajudar ali as outras áreas, né? A pessoa que gera lá as solicitações de compra, ela precisa beber também dessa fonte, e ali você consegue tirar as necessidades de compra no Cienge plataforma, usando as informações do orçamento bem feito, mais um planejamento bem feito, sem retrabalhos. E pegando esse mesmo gancho ali, respondendo o Felipe, né? Se a Prevision pode ajudar nesse momento que passamos por um desafio de mão de obra. Esse planejamento atualizado, no Cienge, por exemplo, você consegue gerar ali um relatório de equipes necessárias, que cruza os insumos de mão de obra que você orçou com o planejamento na linha do tempo que você fez no Prevision. Então, isso te ajuda a ter uma programação melhor da sua mão de obra e, de repente, conseguir, né, trabalhar aí na sua região com a mão de obra que você tem disponível, sabendo exatamente ali em que momentos que você vai precisar contratar e que você vai precisar aplicar essa mão de obra na sua obra. Não sei se conseguir responder. Do que o André acabou de falar
com o que o Douglas perguntou logo no fim aqui, né? Falou, nós temos um desafio na Rio Sul Construções de fazer apropriação de mão de obra nos pacotes de serviço. Depois o André pode me complementar, eu vou também dar uma visão do que é interessante fazer. Uma vez não fazemos o apontamento diário das atividades, logo o vínculo de quando foi consumido, né, quanto foi consumido mão de obra em cada pacote de serviço, fica, né, tipo assim, putz, quanto, para criar aquele histórico, né? Você tem uma sugestão de acompanhar essa apropriação. Eu vou falar um pouquinho sobre medição física, Douglas, e depois, se fizer sentido, o André complementa sobre como olhar para isso dentro do Cienge, tá? Essa parte de apontamento diário, né, eu acho que vem de uma escola de engenharia que a gente, né, assim, encontrou em obras de obras pesadas, né, onde eu tenho assim um volume muito grande de serviços serem acompanhados, etc. Então acabou se criando essa, vamos dizer, ideia de que, para eu conseguir ter uma medição eficiente da minha obra, eu preciso fazer no micro detalhe diário, né, a informação. O que eu tenho percebido aqui das construtoras que utilizam o Prevision para essa medição física, tá? Através do aplicativo, eu consigo de forma muito simples, e aí, pensando já na premissa do empacotamento dos serviços, eu consigo criar metodologias ou métodos de medição. Então, por exemplo, eu tenho lá, sim, 1 metro quadrado de, sei lá, vou colocar aqui 700 metros quadrados de parede para pintar. Puxa, será que eu preciso fazer lá e ficar tirando trena, né? Trena eletrônica, né? Pô, fazer por parede. Cara, será que eu não consigo transformar essa minha medição em algo um pouquinho mais, por exemplo, por ambiente? E isso tem uma escola interessante, por exemplo, na PLS da Caixa, né? A Caixa já transformou a sua medição física em eventos. E é algo que nós conseguimos fazer na Prevision também. Então, eu continuo com o meu orçamento em nível de insumo e composição, eu continuo com a minha mão de obra a nível de custo, mas a minha medição não precisa estar na mesma unidade de medida. Eu posso criar uma unidade de medida diferente e, através do Prevision, ele leva isso de forma simplificada. Então, eu medi lá por apartamento, por evento, dentro do Prevision, e eu, através de uma ponderação pré-definida, eu consigo transformar isso numa medição física bem de acordo com o meu critério de medição que eu criei. Então eu consigo apontar, inclusive, né? Aí não aqui tanto o quanto de equipe foi, e sim a minha produção, né? O quanto eu consegui produzir. E aí, óbvio, quando eu começo a aprofundar essa gestão de mão de obra, inclusive tem um histograma dentro do Prevision, eu passo a entender um pouquinho melhor entre, cara, eu tinha uma previsão de execução e eu tinha uma mão de obra definida. Cara, por que eu não consegui cumprir com aquele prazo? E aí vem os insights que eu começo a tirar na própria plataforma e a integração com o Cienge. E só para complementar o Rafael, talvez seria interessante fazer esse acompanhamento físico, né, da medição, integrado ali ao contrato, né? Não sei se é uma mão de obra interna ou terceirizada, mas para fazer essa gestão financeira também ali do avanço e depois conseguir cruzar as duas coisas quando você olha lá um custo por nível, por exemplo. Bom, muito bom. Ótimas perguntas, e eu queria passar um pouco para frente para a gente entrar um pouquinho mais na jornada de compras também. A gente estressou bastante aqui a parte de orçamento, planejamento, as dúvidas ajudaram muito a gente a complementar ali a resposta. E tem algumas questões aqui relacionadas lá à jornada de compras. Eu queria que o Fernando falasse um pouquinho para a gente dessa solução ideal na jornada de compras. O que ajuda esses softwares integrados nessa comunicação, prever compras que estão por vir e aonde que essas integrações realmente fazem diferença? Pergunto da integração porque tem algumas perguntas capciosas aqui da Diana sobre essa integração. Aí depois a gente detalha um pouquinho. Bora lá, ô Vitor, você não está sabendo, mas automaticamente você está dando um spoiler aí do que está prestes a acontecer, mas já está aí no nosso backlog, já está em roadmap, na verdade, já temos um desenvolvimento aí de coisa boa que eu já vou falar um pouquinho. Mas eu queria pensar um pouco mais lá atrás, tá? Antes de a gente falar, eu vi que tem algumas perguntas ali da Diana, da Beatriz, né, que perguntou sobre o Construcompras.
sobre funcionalidade, mas eu acho que vai muito de encontro com o que o Gustavo falou, né? O menos é mais. E às vezes eu já fiz algumas perguntas, eu sou muito questionador, né? Quando eu estou numa apresentação, eu gosto de perguntar coisas que parecem ser óbvias, mas nem sempre são. Que, por exemplo, perguntar para um comprador qual que é o saving dele. Se ele tem uma meta de saving ali para as cotações que estão sendo feitas, para as compras que estão sendo feitas. E grande parte desses compradores, grande parte desses setores de suprimentos ali, não tem, cara. Não, então, assim, não tem um target ali, não tem uma meta de quanto a gente precisa economizar em cima das cotações que nós viermos a fazer, né? Então, eu acho que isso é super relevante. Porque quando a gente traz uma maturidade maior para construtoras, que eu também já visitei construtoras que têm uma maturidade absurda do cara saber quanto ele precisa economizar em insumos de curva C, quanto ele precisa economizar em insumos de curva A e B, e ele tem uma noção de que 20% do 20% do que ele precisa comprar, vamos colocar um cenário assim, eu tenho insumos de curva A e B e insumos de curva C. 20% que eu invisto no meu tempo para comprar insumos de curva A é equivalente a 80% do que de fato eu compro, né? Do valor do investimento ali de uma obra, 80% em insumos de curva A. E é muito mais fácil você comprar insumos de curva A do que você comprar aquelas minuciosidades recorrentes da obra, que são os insumos de curva C. Então, muitas vezes, os insumos de curva C, ele tem um valor agregado menor, mas, cara, o trabalho para você comprar material elétrico, para você comprar material hidráulico, você tem uma cotação ali com 50 itens. Então, eu já fui em construtoras que eles tinham isso no detalhe, né? Esses inputs ali totalmente desenhados dentro do Cienge, o cara tem exatamente a noção de quanto ele precisa economizar em insumos de curva C e o quanto ele já tem economizado em insumos de curva A. Então, na época, falou, Fernando, eu estou tranquilo com insumos de curva A, porque aqui o meu output já me mostra aqui qual que é o saving que eu estou tendo. Agora eu estou me perdendo em insumos de curva C. E aí que o Construcompras ele tem um potencial gigante, né? Porque muitas vezes você compra insumos de curva A, você tem meia dúzia de fornecedores ali que você sabe que são aqueles principais fornecedores do país, né? Então você vai sempre comprar com eles. Agora, as oportunidades que às vezes essas construtoras perdem ao comprar insumos de curva C é gigante, porque eu fico habituado em comprar sempre com o mesmo fornecedor e eu não estou a par do preço atual do mercado, né? Então, quando essa construtora me trouxe esse insight, falou, eu preciso ter uma noção de quanto eu preciso economizar, de ter de saving de insumos de curva C, porque isso representa X% da minha obra, eu comecei a analisar com outros olhos. Falei, pô, esse cara tá à frente, né? E aquele negócio que a gente que todo mundo tem falado, né? Quem sabe do problema lá na frente consegue antecipar a solução. Então, para eu não ter esse problema amanhã, eu já vou cotar melhor hoje. Então, trazendo um pouco do olhar estratégico, e isso não veio só de diretoria, né? Isso daqui já veio de comprador também. Então, o comprador que tem esse olhar estratégico, o que ele quer economizar, ele consegue almejar um aumento no final do ano, fala, cara, eu tenho planilhado aqui, eu tenho dentro do Cienge, eu tenho dentro do Construcompras qual que é o saving que eu consegui através das minhas compras, das minhas boas compras, das minhas boas cotações. Então, isso são pontos super relevantes que vai além das funcionalidades tecnológicas de um sistema. Então, acho que é a parte do planejamento, de você estruturar um setor para que as coisas aí comecem a caminhar. Depois que isso está estruturado, hoje a gente tem soluções que são extremamente robustas, completas e intuitivas, que é o caso do Construcompras. Em 1 minuto e meio eu lanço uma cotação. Às vezes em 15 minutos eu já tenho resposta de fornecedores, né? Então eu queria trazer esse olhar um pouco mais estratégico para um setor que muitas vezes o pessoal fala, pô, vendas é o coração da empresa, da construtora, a parte financeira é o coração da construtora. E eu penso muito que o compras também não deixa de ser um grande coração da construtora, que eu reforço, se eu comprar bem eu consigo vender bem. Então, respondendo aqui, Vitão, para a gente não fugir muito do assunto, deixa eu voltar na pergunta da Diana. Eu consigo importar as solicitações de compras direto do Cienge RP para o Construcompras?
Sim, Diana, hoje a gente tem a integração via API. Então, as suas solicitações de compras que estiverem aprovadas dentro do Cienge, automaticamente elas já vão aparecer dentro do Constru Compras. Aí você vai fazer todo o processo da cotação e depois você consegue levar de volta o mapa de cotação lá para dentro do Cienge para que a tomada de decisão aconteça dentro do seu ERP. Tá? Posso puxar as outras perguntas que já fizeram aqui de Constru Compras ou você quer... O André acho que ia comentar alguma coisa. Se quiser comentar já, André, depois a gente vai para as perguntas. Pode finalizar aí as perguntas, Fernando. Eu falo na sequência. Boa. A própria Diana comentou, o Constru Compras equaliza automaticamente as cotações ou eu preciso montar um mapa comparativo manualmente? Equaliza. Ótima pergunta, viu, Diana? Hoje o Constru Compras ele tem esse grande facilitador de trazer um mapa de cotação de forma automatizada para o comprador, porque quem vai responder a cotação, quem vai fazer o input desses preços, né, dentro do mapa de cotação, não é o comprador, que fica decorrente de erros humanos. Quem faz esse trabalho é o próprio fornecedor. Então a gente sempre fala que o Constru Compras é uma plataforma two-side, né, uma plataforma bilateral. A gente tem o lado de fornecedores, que hoje a gente tem uma capilaridade aí com mais de 15 mil fornecedores dentro da plataforma, e o lado das construtoras, que tem o objetivo principal em economizar, né? Então, quem vai responder sua cotação é o fornecedor e isso vai aparecer automaticamente no seu mapa de cotação. E por fim, da Beatriz aqui, eu vi que ela perguntou se no Constru Compras eu consigo negociar direto com o fornecedor na plataforma. Sim, Beatriz, consegue. Você tem todo o contato ali do vendedor que está respondendo sua cotação. Então, ali ele traz o telefone, o nome, CNPJ da empresa, o e-mail daquele vendedor, prazo de pagamento, prazo de compra, tudo isso é o próprio vendedor que preenche e você consegue ligar para ele, negociar direto com ele, ou tem uma ferramenta que eu acho mais intuitiva ainda e mais assertiva na primeira rodada de negociação, que é disparar uma mensagem ali para os fornecedores. Então eu tenho meia dúzia de fornecedor que respondeu minha cotação, eu quero selecionar só 3 ali que já estão com os preços mais competitivos, eu consigo escolher só aqueles 3, essa mensagem ela vai individualmente para os fornecedores que eu convidei e eles poderão responder para você com uma contraproposta. Tá? Espero que tenha respondido as perguntas, se não ficou muito claro, deixem no chat aí que eu retomo. Bora lá, André. O que eu queria complementar, até para ajudar aí o pessoal de suprimentos, né? A gente aqui é muito drivado em dados e a gente está ali com um trabalho em parceria com a Prevision, que hoje a gente notou que tem algumas empresas que já usam bem o Prevision e que não estão fazendo esse processo de devolver o planejamento atualizado para o Cienge, que é justamente onde você consegue manter o seu cronograma atualizado, gerar lá uma necessidade de compra, solicitações de compra que depois você pode tratar ali no Constru Compras, olhar uma visão de cronograma de desembolso, fazer o seu diário de obra. Então, assim, não faz sentido, né? Então, a gente tem trabalhado aí junto a esses clientes para realmente tirar o planejamento ali, nesses casos, tirar essa ilha de informação ali e realmente compartilhar isso com toda a operação, porque a gente sabe o quanto que o planejamento bem feito pode impactar todas as áreas, né? Seja a área de suprimentos, a área financeira e assim por diante, o resultado de modo geral. Então fica meu apelo aí, Rafa, a gente está nessa batalha de todo mundo que, né, traz de volta a informação e segue adiante ali, passa o bastão para as outras áreas também conseguirem continuar esse trabalho, né? É o turbo do Cienge, como a gente fala, né? E olha, eu acho que a tua colocação aqui, André, conecta muito com 2 perguntas que surgiram aqui. Foi um Ctrl-C, Ctrl-V, mas foi muito bacana, que é da Marina Dias e do Felipe Magrini, né? Perguntando assim, gostaria de saber como podemos treinar e capacitar a equipe para utilizar o Cienge de forma eficaz e evitar as falhas de planejamento, orçamento e compras, né? Então, primeiro eu vou trazer um pouquinho sobre isso, assim. Obviamente, o Cienge ele tem todas essas funcionalidades lá dentro, né? Ele está buscando essas ferramentas que são agora do grupo, como Constru Compras, Prevision e Custos, para justamente facilitar a operação. Mas tem muita coisa que já existe no Cienge, vocês conseguem fazer isso.
É óbvio, levantar a mão e perguntar, poxa, Prevision, vamos ver, vamos trocar uma ideia, deixa eu entender se vocês podem me ajudar. Construcompras, será que vocês podem me ajudar? E custos, vale a pena para vocês conhecerem a fundo e aí poderem tomar decisão. Cara, não, vou começar no Cienge ou vou já migrar para uma plataforma especializada. Se a opção, no fim das contas, for ficar no Cienge, que é também uma boa opção, sugiro vocês aí que quiserem trazer depois ali a região de vocês, que vale a pena a gente buscar conexão com os canais, né? A Prevision e o Cienge, as operações, têm essa estratégia com os canais regionais. São empresas que atuam diretamente treinando e capacitando as equipes de obra. Então, elas podem ir até a construtora de vocês. Basta levantarem a mão ali dentro do suporte, né? Eu estou aqui, o pessoal lá na comunidade me orientou a procurar aqui, eu queria saber quem que me atende aqui, que um canal na região de vocês vai lá, vai entender a necessidade de vocês, vai poder de fato criar uma estratégia de, entre aspas, reciclagem desse treinamento. E se caso já tem um Prevision, Construcompras ou mesmo e-custos na empresa de vocês, vale a pena falar com o consultor, com o CS, com o vendedor, que eles também vão poder direcionar caso não seja o canal que atenda naquela região. Rafa, boa colocação. Vai lá, Gustavo. Cara, só complementar também aí o Rafa. Felipe, às vezes a gente está falando mais da parte da ferramenta, né? Às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa chega aqui no CNG Custos e ele precisa de um treinamento de orçamento, não da ferramenta. E aí a gente também tem aqui algumas iniciativas, o CNG tem, a Custos tem, não fala melhor se o Construcompras tem, a Previsão tem, mas a gente tem uns treinamentos que a gente pode liberar, cara. E aí a equipe aprende primeiro a base de orçamento, depois a mexer na ferramenta, apesar que está bem casadinho ali nos treinamentos, você consegue evoluir essa parte também. Mas o que eu chamei a mão aqui, não foi nem para isso, foi para a questão do que o Fernando falou de compras, cara, até anotei aqui. Essa mentalidade do saving, cara, em construtora, você não vê mesmo, cara. E é impressionante, Fernando. Cara, fiquei... Assim, pessoal, não sei se vocês pegaram a dica do Fernando, mas se vocês pegaram, já vale o webinar. Que é assim, cara, pegar a curva C, e aí, Fernando, se você tiver a porcentagem do quanto economiza, cara, que os caras não trocam fornecedores. E se os caras trocarem na C, cara, eu chuto no mínimo uns 15% a 20% de economia, se os caras fizerem isso. Sem dúvida, sem dúvida. Algumas construtoras, Gustavo, que eu questionei, né, sobre isso, que já tinham um saving desenhado, elas tinham uma meta ali de 4%. 4% de bilhões que muitas obras acabam tendo de custo, né, ou até mesmo pensando em VGV, é um valor muito grande que a gente consegue trabalhar um ROI absurdo para o potencial desse cliente, né? Então, 4% é a média ali de saving que essas construtoras que têm uma maturidade um pouco maior têm. E o Construcompras, com isso, a gente começou a cruzar dados, né? Falou, vamos ver qual que é o saving que a plataforma traz. Então, tivemos uma construtora que ela conseguiu ter uma economia de 30% numa obra. 30% é algo muito expressivo, né? Mas o saving que a gente trouxe do estudo que nós fizemos em 2023 foi de 7,5%. Então está 3,5% acima da média que as construtoras procuram. Sensacional, cara. Muito bom. Excelentes insights aqui, né? A gente está encaminhando para o final aí, então eu só queria que cada um desse uma palavrinha rápida aí sobre conclusões. O que eu gostaria de compartilhar aqui da minha visão de nada adianta, a gente tem um monte de solução no mercado, né? Soluções para tudo aí no mercado, mas se a pessoa que está ali atrás, no compras, por exemplo, ela não conhecia um pouquinho do colega dela, do planejamento, ela não conhecia um pouquinho do próxima etapa de quem está na obra, né? O cara do planejamento não tiver essa visão também de processo, quem que vem antes de mim, quem que vem depois, com quem que eu tenho que estar alinhado para dar o próximo passo, né? Não adianta a gente querer colocar 1000 soluções conectadas que vai virar ocioso e não vai usar da melhor forma. Agora, se você tem uma pessoa capacitada que sabe o que tem que ser feito, ela não sabe como tem que ser feito, mas ela sabe o resultado que ela tem que chegar, né? No caso clássico de compras cara, eu tenho que reduzir custos, então eu tenho que ter uma meta ali de saving, eu tenho que ter uma ideia de onde eu quero chegar. E aí depois ela automaticamente ela começa a explorar as possibilidades, né? Ela mesma vai demandar
por exemplo, uma integração para o Cienge, porque só o Cienge, só com o Cienge ela não está conseguindo ter a visibilidade que ela precisa. Então, isso vai começar a partir de dentro, né? Então, tem muita empresa que vê uma implantação de software, por exemplo, como um custo desnecessário. Não, tem uma pessoa aqui que já fez o treinamento, ela treina aqui internamente, ensina ali a usar. Beleza, você vai saber cadastrar um insumo no Cienge, mas você vai saber a consequência desse cadastro que foi feito, de um cadastro mal feito, de não ter uma informação correta no Cienge, de não se usar essa informação da melhor forma? Não, você vai perder todo esse encadeamento de soluções, né? E aí é muito difícil você conseguir disseminar aí essas integrações, a necessidade de uso da plataforma, fazer o que o André comentou fez o planejamento da Prevision, tem que voltar para o Cienge. Se o cara do planejamento não estiver preocupado com o encadeamento ali da solução, com compras, com economia de material, ele não vai voltar o planejamento para o Cienge porque ele não está vendo o resultado disso, né? Então, eu acho que voltando aí aos principais problemas que a gente falou lá no início, de comunicação, de liderança, é muito disso, né? Você tem que ter as pessoas muito bem treinadas, né? Como a gente apoia hoje, com nossa rede de canais que atendem localmente, e são pessoas que dão essa visão de gestão. Elas prestam consultoria para a empresa. A gente tem aqui o Gustavo, por exemplo, que trabalhou muito com consultoria de orçamento, e assim como ele tem várias pessoas aqui internamente que podem ajudar em cada etapa, né? Pegar o seu time de compras ali, fazer um treinamento com eles. Não é só treinar a usar software, né? É treinar a entender o processo. Ele tem que entender o processo e aí ele vai demandar um software que vai ser a ferramenta dele. Não adianta colocar uma motosserra na mão de um pintor que ele não vai saber o que fazer, né? E vice-versa. Colocar um pincel na mão de um pedreiro que faz fundação, ele não vai saber executar. Então, você tem que ensinar o processo e treinar a pessoa, e aí depois a gente pensa na ferramenta ideal. E aí a gente tem um rol de ferramentas, a gente falou de funcionalidade, integração e tudo mais. Enfim, acho que essa foi a minha conclusão aí do webinar, né, em relação a comunicação e priorização também, né? Gastar esforço onde se deve. Não adianta fazer uma baita de uma EAP orçamentária com 5.000 linhas e gastar um mês pensando lá na curva C se a sua curva A não tá bem definida, né? Então, abro aí para se alguém quiser ainda dar uma palavrinha final. Se ainda restou alguma pergunta, pessoal, quiserem direcionar especificamente a um de nós na comunidade, fiquem à vontade, todos nós estamos cadastrados lá na comunidade, você pode mandar um chat lá para a gente diretamente, ou, igual a Grazi falou, comentar lá para próprios outros clientes, outros usuários da comunidade comentarem boas práticas. E aí não vai ser só a gente falando do que nós colocamos como melhores práticas, mas clientes com casos reais também, dando outros pontos de vista para vocês. Então, é um dos grandes benefícios da comunidade, convido todo mundo a aproveitar, se quiser se conectar com a gente também para conversar mais em particular, fiquem à vontade. E uma palavrinha, pessoal, ainda, se alguém quiser fazer um fechamento aí, uma conclusão também desse nosso papo, fica à vontade. Ô, Vitor, deixa eu te arriscar aqui com uma fala rápida, pegando a fala de um conselheiro nosso. A construção civil é uma cadeia complexa e fragmentada. E hoje a gente tem soluções especialistas para ajudar em cada etapa desse processo. Então, eu acho que é um pouco de tudo isso que a gente falou, né? Pensar nas pessoas, pensar no momento da empresa, na maturidade da empresa e investir de acordo com esse momento para chegar ali no ponto mais alto da gestão e colher os benefícios disso, né? E usar o carro mais adequado, né? Tem gente que vai estar no Nio, tem o cara que vai estar no Jetta, até chegar na Ferrari é um processo, né? Vou aproveitar aqui e compartilhar de novo a tela, pessoal. Se alguém ainda quiser acessar o QR Code para conhecer qualquer uma das nossas soluções, com desconto exclusivo nesse webinar aqui para a plataforma Constru Compras Prevision, fique à vontade para escanear o QR Code, não só a plataforma, custos também, que eu não falei. O QR Code de baixo para o Constru Summit, evento que a gente está proporcionando semana que vem, 4 e 5 de junho, aqui em Floripa. Mas vamos estar lá também com discussões, painéis, à disposição para conversar também com todo mundo. Então, quem quiser saber mais, tem o QR Code, tem o link aí também no chat, o pessoal colocou aí para a gente. Obrigado, Camila.
para quem quiser conhecer mais. Fernando, uma palavrinha? Bora lá, só não queria sair sem antes responder uma pergunta que ficou pendente ali no chat do Diogo. Boa. Nós ainda não atuamos no Nordeste ainda, tá? Porque temos boas perspectivas para o futuro, tem muita coisa boa próxima a chegar, então obrigado pela sua pergunta e pelo seu interesse, tá? Hoje a gente atua ali numa parte no norte do país, então Pará ali é um estado que a gente acaba atendendo algumas construtoras, mas o Nordeste ele tem o meu coração e tenho certeza que em breve nós estaremos atuando aí com Construcompras, tá? Tem alguma série de situações, tem outras regiões ali como o Sul, que você bem mencionou aí, nós fomos recentemente, então hoje o Construcompras está movimentando muito fortemente no Sul, mas tenho certeza que em breve aí a região do Nordeste a gente vai atender, tá? Aproveitando que eu abri aqui, então, queria agradecer a participação de cada um que participou aqui no chat, que interagiu, aquele que também só colheu informação ali, espero que posso ter ajudado de uma certa forma, aos meus parceiros aqui, Gustavo, André, Rafael, Vitor, como eu comentei no início da live, são baluartes da tecnologia aplicada à construção, então tenho um grande prazer de estar dividindo aqui com vocês, e faço convite, tá chegando Constru Summit, semana que vem aí, quem ainda não comprou tem cupom, depois a gente pode, eu vou deixar no meu LinkedIn ali, se eu qualquer coisa eu deixo na comunidade também. Mas, gente, obrigado mais uma vez. Vou passar a palavra aí pro pessoal. Valeu, Fernando. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, André, Rafa. Sempre que precisar, estamos à disposição aí para trazer conteúdo. Espero que tenha sido útil mesmo. Comentem aí, pessoal. Mandem para a gente na comunidade que tipo de webinar vocês gostariam, ou formato que vocês gostariam, para a gente melhorar cada vez mais e entregar sempre algo de útil para vocês, né? Espero que assim tenha sido. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. A gente vai ficando por aqui.